Meus amigos, o estudo da lição número 2 nos leva ao estudo de quarta-feira, falando sobre as consequências, os resultados ruins daquilo que Adão e Eva fizeram. Porque a grande pergunta continua sendo: como foi que Adão e Eva perderam o foco da presença divina? Em que momento eles perderam esse foco? Como puderam, na perfeição que eles possuíam de físico, intelecto, comunhão com Deus, como foi que eles não conseguiram avaliar as consequências dos seus atos contrários às ordens divinas? O livre-arbítrio, será que nos leva a ser tão ousados que nós consumamos nossos pensamentos indiferentes àquilo que vai acontecer no futuro? As respostas poderiam ver isso na palavra de Deus, quando as consequências do que Adão e Eva fizeram apareceram de imediato e depois a posteriori, com a questão da morte. Por isso que o nosso livre-arbítrio, ele, se não for dominado pelo Senhor Deus, pelo Espírito Santo, nós faremos sempre coisas ousadas, sem medirmos as consequências. Por isso, um descuido em nossa devoção poderá abrir uma brecha para que o inimigo possa, então, colocar aí a sua cunha de dúvida e nós, então, pecaremos contra Deus. Martinho Lutero contou uma história que o diabo fez uma vez uma oferta de todos os seus objetos de tentação. E ele então colocou em vitrines os demais diversos objetos. Objeto do ciúme, objeto da ira, objeto do desamor, objeto da traição. Ele colocou então aqueles vários objetos que ele utilizava para tentar as pessoas. Mas havia um que ele era o mais caro. Ele custava 5 vezes o preço de qualquer um dos objetos que o diabo estava vendendo. E alguém perguntou para o diabo: por que esse objeto é o mais caro? Ele disse: esse aqui é a cunha da dúvida. Se uma pessoa mantém uma dúvida com respeito a Deus, com respeito à vontade divina, eu introduzo essa cunha e vou batendo devagarinho até a vida cristã da pessoa rachar no meio, aí a pessoa vai estar do meu lado. Quando Eva teve a primeira dúvida, será mesmo que Deus não está nos escondendo algo? O diabo disse: vocês não vão morrer. Podem acreditar, certamente não morrereis. Ele deu uma certeza: certamente não morrereis. Vocês serão como Deus. Vocês vão conhecer muito mais do que vocês conhecem. Isso fez com que o livre-arbítrio tomasse conta da vontade de Eva. E ela então tomou do fruto e comeu. Algumas consequências nós não conseguimos medir no começo, mas por descuido nós perdemos o foco da presença divina e todas as suas bênçãos. Um pastor contou que estava numa estrada muito longe, deserta, quando de repente seu carro começou a falhar. E falhou até que ele conseguiu chegar pelo menos num lugar onde tinha um pouco de árvore e o carro ficou ali e ele conseguiu ligar para o guincho. O guincho demorou umas 5 horas para chegar, devido à distância. O pastor tentou de toda forma fazer o carro pegar. O homem do guincho também não conseguiu fazer o carro pegar. Colocaram o carro sobre a plataforma do guincho e levaram então o carro com a família até um mecânico. O pastor queria continuar a viagem. O mecânico examinou o motor, colocou aparelhos, fez diagnósticos e nada do motor pegar. E o mecânico disse: eu nunca vi uma coisa dessa. Eu resolvo os problemas dos carros rapidamente, mas esse aqui, olha, parou como? Aí o pastor explicou: eu estava andando e de repente começou a falhar e parou então. O homem examinou, deitou embaixo do carro. Ele queria examinar a mangueira que leva gasolina do tanque até o motor. Quando aquele homem deitou, ele deu uma boa gargalhada e disse: pastor, eu sei qual é o problema do seu carro. O seu carro está sem combustível. O pastor disse: está brincando? Está sem combustível, o senhor está sem gasolina. Deram uma boa gargalhada. E o pastor lembrou de tudo que ele havia passado na estrada, assim, de todas as situações, dos perrengues que passaram na estrada com a família, porque ele havia se descuidado de colocar gasolina. Um descuido pode nos levar, assim, a termos uma experiência trágica diante de Deus, ou diante dos nossos semelhantes. Quando nós perdemos por descuido, assim, o foco da nossa vida cristã, nós podemos cair na tentação como Eva caiu. E a pergunta número 6 é a seguinte: como a Bíblia relata quais foram as consequências maiores do pecado? Preste atenção nas consequências. Gênesis capítulo 3, de 7 a 19, diz assim: então foram abertos os olhos de ambos e conheceram que estavam nus, primeira consequência, e coseram folhas de figueira e fizeram para si aventais. E ouviram a voz do Senhor Deus que passeava no jardim pela viração do dia. E esconderam-se Adão e sua mulher da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Segunda consequência, se esconderam de Deus. E chamou o Senhor Deus a Adão, dizendo: onde estás?
E ele disse, ouvi a tua voz no jardim e tive medo, porque estava nu e me escondi. E Deus disse, quem te mostrou que estavas nu? Comeste tu da árvore que eu disse que não comeste, e não deverias comer? E disse Adão, a mulher que me deste por companheira, ela me deu do fruto da árvore e eu comi. Começaram então a se acusar. Verso 13, disse o Senhor Deus à mulher, por que fizeste isso? E disse a mulher, a serpente me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à serpente, porquanto fizeste isso, maldita serás sobre todos os animais da terra, sobre o teu ventre andarás, e pó comerás todos os dias da tua vida, uma maldição sobre a serpente. E eu porei inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá o calcanhar, esta te ferirá a cabeça, tu lhe ferirás o calcanhar. E a mulher, Deus disse, multiplicarei grandemente a tua dor e a tua conceição. Com dor darás à luz a filhos, e o teu desejo será para o teu marido. E para Adão, Deus disse, porquanto deste ouvido à voz da tua mulher, e comeste da árvore que eu te ordenei, não comerás dela, maldita é então a terra por causa de você, Adão. Com dor comerás todos os dias o pão de cada dia. Espinhos e cardos também produzirá a terra, e comerás a erva do campo. No suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, de que foste formado, porquanto és pó, e em pó te tornarás outra vez. Romanos 5, verso 12 diz assim, portanto, como por um só homem entrou no mundo o pecado, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, as consequências do pecado de Adão e Eva foram maiores do que eles pensavam. Eles tiveram medo de Deus, tiveram vergonha de Deus, se esconderam de sua santa presença, se acusaram mutuamente, receberam o cansaço, a dor e a morte, receberam a inimizade dos animais contra ele e viram a degeneração de toda a beleza terrestre. Ellen White diz que quando Adão e Eva viram as primeiras folhas caírem, eles choraram ao verem ali o símbolo da morte. Eles não morreram assim imediatamente, fisicamente, mas morreram espiritualmente. E não havia nenhum jeito de restaurar isso, a não ser através do Senhor Jesus Cristo. Perderam a presença de Deus que conversava com eles. E isso foi muito trágico. Ellen White escreveu no livro No Deserto da Tentação, na página 19, o seguinte, tudo em Adão foi perdido pela transgressão. O homem se separou de Deus. E tão grande foi a distância pela transgressão que ele não conseguia se humilhar de uma maneira plena diante do Senhor, no mesmo grau proporcional da magnitude do seu pecado. Só o Filho de Deus poderia oferecer pelo homem uma expiação aceitável. Consequências terríveis. Possamos entender que quando nós usamos o livre-arbítrio e nós ousamos desobedecer a Deus, as consequências virão, como Adão e Eva viram as consequências aparecerem logo de imediato no jardim do Éden e em toda a terra. Obrigado, Senhor, porque o Senhor quer sempre o melhor para todos nós. Te agradecemos pela bênção da vida, pela bênção da tua direção, em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus, um beijo no coração, tenha uma excelente quarta-feira para você e sua família. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém.